Hola hermanos, ¿cómo están? Acá está Noelia, Oi, en mi canal irmão, como Noelia estão? Ama a Jesús. Do canal Les Noelia cuento que cuando yo, Ama antes de Jesus. convertirme, Eu yo lhe era conto profesora de que danzas antes de eu y me llevaba mis converter, eu era grupos professora de de dança. baile a Levava meus diferentes grupos de competencias, baile, no solamente en la ciudad donde yo vivía, não sino só na cidade que alrededor del eu país moro, y mas también fuera del ao país. redor do país e fora do Y país. lo que hacía E o que eu antes de fazia ir a estas antes competencias era era a estudar todos mis posibles todos os meus contrincantes. possíveis O concorrentes. miraba cuáles eran los Olhava grupos que se habían qual eram os anotado en las grupos mismas e como categorías que eles que estavam íbamos a competir nas nosotras mesmas categorias y e que buscaba iam toda competir la conosco. información acerca de esos E eu grupos, buscava todas as informações acerca estudiaba desses cuáles grupos, eran los fuertes estudava de esos qual eram grupos, os fortes desses cuáles eran las grupos, qual eram as debilidades, debilidades, qué estilo que tenían, estilo tinham, todo. Me tudo. estudiaba todo, me Eu pasaba estudava días y tudo e días passava mirando dias e videos dias de los olhando grupos que vídeos iban a dos competir con grupos nosotras. que eu ia Y competir. después de eso, E depois hacía mis disso eu coreografías fazia minhas como coreógrafa, coreografias. creaba mis Como coreografías coreógrafo, y le criava minhas colocaba coreografias e todo colocava lo que tudo ellos no o que tenían. eles não tinham. Agregaba, Agregava, resaltaba nuestros ressaltava fuertes, nossos fortes, nuestro propio estilo y nosso además de próprio eso, estilo e também intentaba intentava aprender sobre sobre todos os estilos que eles lhes faltavam, que não tinham, ou estudar perfeitamente o regulamento para saber o que os juízes iam me pedir, para que nada faltasse daquilo que os juízes me pediam. Mas queria remarcar era que eu estudava, conhecia, me informava e olhava os comentários e as opiniões que as pessoas colocavam nos vídeos em outros grupos de competição e que eles apresentavam em competições anteriores. Eu me armava de acordo com aquilo que lhes faltava e reforçava o que nós tínhamos de diferentes deles. E eu conto isso por quê? Porque me parece uma comparação bastante interessante quando vem a nós, conhecendo o nosso inimigo. O apóstolo Paulo disse em sua palavra que nós temos que lutar não contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, contra hostes, contra governantes desse século. Então, quanto mais nós, pertencendo ao reino de Deus, à equipe de Deus, dizer que de alguma maneira pertencendo a uma companhia de dança, nesse caso, por uma comparação que eu faço, do Senhor, não temos, quanto mais nós não temos que aprender sobre nosso concorrente contra o inimigo, e vejo aqui com meu esposo que tem muita carência no nosso povo, e ele perece por falta de conhecimento, diz a palavra, e lamentavelmente esse versículo segue tão ativo, já faz os 2000 anos depois que foi escrito. Nós temos que aprender, e os exortos e sinto que o Senhor me pede que fale sobre e que lhes diga os motivos, os exorto a que se levantem e aprendam contra quem nós estamos enfrentando, vocês estão enfrentando. Como podemos lutar contra algo ou alguém que não conhecemos? Como sabemos quais são as armas que temos que empregar, se nem sequer sabemos com que nós estamos lutando, com quem? E agora mesmo o Senhor está falando comigo. E o Senhor está dizendo, eu mesmo estou levantando nesses dias servos e servas que estão revelando os mistérios escondidos, não só de cima no céu, mas também de abaixo. Vocês, diz o Senhor, sejam ignorantes. Saiba contra quem estão enfrentando. Nessa guerra, nessa batalha espiritual, diz o Senhor. Eu estou abrindo as portas do inferno, diz o Senhor. E estou levando a muitos dos meus servos para que vejam o que acontece ali, para que vejam o que estão fazendo e conheçam as artimanhas do diabo, para que se inteira dos planos, dos concílios que levam a cabo o inferno. O Senhor agora mesmo diz e está me mostrando
uma visão que eu estou vendo o inferno e eles estão levando a cabo concílios e reuniões. E o diabo faz planos contra nós. Que ele não é alguém que improvisa. Ele arma tudo e tem gente para trabalhar para ele. Fazer planos, e o Senhor agora mesmo me mostra concílios, reuniões lá embaixo no inferno. O Senhor está dizendo: preparem-se, amigos meus, porque a luta que vem agora, que não é contra a carne nem contra o sangue, vai ser uma luta nunca vista antes. E os meus, me diz o Senhor, têm que enfrentar esses males com a espada do Espírito, com as armaduras que eu dei. Então, como podemos nos defender de alguém que nós não conhecemos? Como podemos defender-nos se não sabemos de que maneira o maligno nos atira os dados? Como ele utiliza suas pessoas, seus agentes? Porque assim, ele tem gente e tem seus guerreiros. E nós também temos. O diabo também tem as suas bruxas, seus bruxos, tem as suas pessoas, seus bruxos que trabalham para ele e são muito dedicados, muito dedicados. Quanto mais temos que ser nós, quanto mais temos que nos dedicar para combater as obras das trevas. E estou escutando o Senhor que está dizendo: filhos meus, levantem-se e aprendam, informam-se. Eu mandei os meus filhos para dar testemunho de que acontece no mundo espiritual. Não sejam ignorantes, diz o Senhor. Agora mesmo estou gravando esse vídeo. Conheçam o que acontece, o que faz o diabo, as obras das trevas, não para adorá-lo, não para falar dele todo dia, não para fazer um altar nas suas casas sobre um ídolo daquilo que ele faz, não para falar do inimigo e seus demônios todo dia, do seu reino todo dia, não, diz o Senhor, não para isso, mas para saber quais são as operações, das diferentes operações que ele realiza e leva a cabo contra a igreja e contra o mundo. Não sejam ignorantes, diz o Senhor. Aprendam, vejam os testemunhos que eu mando. Eu estou mandando agora mesmo, diz o Senhor. E vou mandar mais gente para testificar das coisas que eu estou revelando e das coisas que acontecem no mundo, no reino do inimigo, lá no inferno. Amigos meus, comam desse novo pão, diz o Senhor, que estou alimentando com alimento sólido, não com leitinho espiritual. Sejam maduros, estejam alertas, escute, diz o Senhor. Abram seus ouvidos para as palavras que provêm do inimigo e cancelem-as. Abrem seus olhos a visões que eu estou dando, diz o Senhor. Não fiquem como tontos, não querendo ver o que eu estou revelando. Muitas coisas há muitos de vocês e muitos não querem ver, diz o Senhor, porque se assustam, porque têm medo, porque não querem saber, preferem estar bem cômodos e não querem sair da sua zona de conforto. Eu estou abrindo as Escrituras, diz o Senhor, a vocês. Vejam-as, estudem a Bíblia, tudo que eu dei a vocês. Todas as ensinanças, os ensinamentos que eu dei para você no reino da escuridão, e aprendam para saber como defender-se. Não só como defender-se, mas também como atacar, porque eu quero que vocês estejam ativos no meu reino, diz o Senhor. Quero que derrotem as obras das trevas, diz o Senhor. Quero que pelejem a batalha para mim, que tomem parte desse exército, mas que possam unir-se a esse exército sem estar amado, sem estar treinado, sem conhecer o inimigo. Ou vocês conhecem alguma batalha onde os generais vão sem saber a que ou contra quem vão encontrar? Vejo agora Davi, quando estava a ponto de lutar contra o gigante. E diz o Senhor: não há nenhum gigante que possa ser derrotado sem minha ajuda. Eu sou que ajuda, que ganha as batalhas, diz o Senhor. E saibam que vocês estão numa guerra, queiram ou não. Aqueles que estão convertidos já entraram numa guerra.
E não podem escapar disso, diz o Senhor. Dice el Señor, no se Diz o dejen Senhor, engañar, não se deixem no enganar. sean ingenuos. Não sejam ingênuos. Se está levantando una batalla Se estão campal en el levantando uma espíritu, dice el Señor. batalha campal, diz o Espírito do Senhor. E se vocês não estão preparados, não sabem contra quem estão enfrentando e contra quem vão enfrentar, então vocês vão cair. Certamente vão cair, diz o Senhor. Então aprendam as orações, aprendam repreensão, aprendam a interceder, diz o Senhor. Me peça para que lhes dê mais armas espirituais. Me peçam para que eu dê mais dons para que possam batalhar contra os dons que o diabo dá aos seus servos. Diz o Senhor. Eu vou dar poderes nesse século, diz o Senhor, meus filhos, muito mais poderes superiores aos anteriores, aqueles que eu dei anteriormente. Creiam, pergunta Jesus Cristo. Então, se apossem das coisas que eu dou para que possam fazer frente aos inimigos, a esses gigantes. Amem-me mais, diz o Senhor Jesus agora. Entendam que não devem ser ignorantes, que devem informar-se. Devem aprender daqueles que eu estou mandando e que ensinem vocês. Devem aprender com os meus apóstolos, com meus profetas, com meus mestres, com os testemunhos que eu dou pelos meus evangelistas, diz o Senhor. Eu falo à igreja, diz o Senhor, para que a minha igreja não caminhe em trevas. Sejam vocês astutos, diz o Senhor, e abram os olhos e mantenham-se alertas, com a espada na mão todo o tempo, mesmo dormindo, diz o Senhor. E vão ter a vitória nessa guerra, nessa batalha espiritual. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu bendigo a vocês, irmãos, e imploro a vocês que aprendam que leiam as Escrituras e vejam os testemunhos dos irmãos, aos quais o Senhor mostrou como opera o inimigo, como utiliza as bruxas e bruxos, como utiliza inclusive gente que não sabe que estão sendo utilizados e manipulados por eles. Que nós temos batalha contra carne, não contra a carne e sangue, mas contra os demônios que habitam no ar e contra as pessoas que eles. E assim bendigo, irmãos, em nome de Jesus. E nos vemos em outros vídeos e que Deus queira assim. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.